Olá, pessoal! Vamos hoje mais um pouquinho conversar sobre embriologia e a gente vai dar o foco hoje na gametogênese, que é a formação dos gametas femininos e masculinos. O que a gente vai ver na nossa aula de hoje? Falaremos da ovogênese e da espermatogênese. A ovogênese é a formação dos ovócitos e a espermatogênese a formação dos espermatozoides. Então, hoje a gente vai ver aí como se formam as células germinativas, tanto feminina quanto masculina. Em relação à ovulogênese, o que a gente poderia estar frisando aí para vocês em relação à ovulogênese? Primeira coisa, a mulher, quando ela está dentro da barriga da mãe dela, durante a vida intrauterina dela, ela já vai ter desenvolvido todos os seus ovócitos que serão ovulados lá depois da puberdade, durante o seu período reprodutivo. E como isso acontece? Vamos entender. Então, a gente tem a subida das células germinativas primordiais. Então, lá, durante o início do desenvolvimento embrionário, as células germinativas primordiais, elas vêm do saco vitelínico, então elas são extraembrionárias. Elas sobem para a gônada primitiva e lá elas vão passar por um processo de mitose. Então, antes que a gente tenha a divisão celular propriamente dita, que a gente tenha a questão da meiose, a gente tem a mitose também na formação desses gametas femininos. Então, células germinativas primordiais subiram, foram para a gônada primitiva. Lá, elas precisam de um processo para aumentar o número de células. E aí, a gente tem a mitose. Depois disso, depois da mitose, a gente já vai entrar ainda dentro da barriga da mãe ali, na fase intrauterina. Aquela menina que está sendo gerada, ela vai ter a primeira fase da meiose 1. Então, a primeira fase da meiose 1 ocorre ainda dentro do período intrauterino. E o que vai acontecer? Durante essa fase, durante essa divisão, primeira divisão aí da meiose, a gente vai ter uma coisa que pode acontecer ou não, que é o crossing over. Isso é muito importante, vocês fazerem um link com isso. Então, médicos de garbo e elegância sabem que durante a primeira fase da meiose 1, a gente tem o crossing over, na prófase 1 da meiose 1. Por quê? Porque isso é o que vai garantir a variabilidade genética da espécie. Eu tenho a troca ali entre alelos de cromossomos homólogos. E isso ocorre e é bom que isso aconteça para manter a variabilidade genética. Então, isso é um diferencial para quem está aí buscando aprender embriologia. Depois deste processo, que a gente tem ainda dentro da barriga da mãe, na fase intrauterina, vai correr todo o desenvolvimento embrionário. Essa menina vai nascer e vai ter uma paralisação do desenvolvimento aí da ovulogênese. Quando que isso volta? A partir da puberdade, a gente tem a retomada da meiose. Então, essa menina vai entrar na puberdade a partir aí do estímulo de hormônios FSH, LH, estrógeno, progesterona. Ela vai ter a menarca, vai ter a primeira menstruação dela e aí ela vai retomar essa meiose. Vai terminar a meiose 1 e vai começar a meiose 2. No final da meiose 2, ela vai ter então a formação do folículo de Graafi, que vai possuir 23 cromossomos. O amadurecimento desse folículo de Graafi vai fazer com que ele ecloda no ovócito secundário, que é o ovócito que vai ficar na tuba lá, aguardando o espermatozoide chegar. Então, vamos entender a relação disso com a questão da anatomia do trato genital feminino. A gente tem aí o trato genital feminino constituído por gônadas, que são os ovários. Este ovário direito e o ovário esquerdo, eles vão fazer este amadurecimento de células germinativas uma vez ao mês. Pode acontecer de ocorrer junto? Sim, pode. Mas a mulher, ela tende a ovular por um dos ovários cada mês. Através do quê? Através da ação dos hormônios. Quando você termina um período menstrual, você inicia outro, você vai ter o estímulo do FSH através da hipófise, e aí você vai ter a ação desse FSH sobre as gônadas. E sobre essas gônadas, você vai ter então aí a fase
proliferativa através do estrógeno e a fase secretora a partir da progesterona. E isso vai fazer aquele feedback para que a mulher ovule. Quando você tem o pico do estrógeno mais o LH, ela ovula. E aí você tem a segunda fase do ciclo, onde você não conta mais na gônada com aquele amadurecimento do ovócito. Em questão aos folículos que a menina traz dentro do ovário, desde a vida intrauterina, estes folículos, eles têm um número muito maior do que aquele que a menina vai ovular na vida, com certeza. E o que acontece? Alguns sofrem uma adresia e são absorvidos pela parede do ovário, outros são amadurecidos através dos folículos de Graafi e a formação do ovócito secundário, que acabam culminando com o processo de ovulação. E aqui a gente tem tudo isso que eu falei para vocês através de um desenho. Então, quando a gente observa esse desenho aqui, a gente vê a formação do folículo primário, a ação hormonal até que ele se forme no ovócito primário e aí ovócito secundário, que é o folículo de Graafi, que vai eclodir. E quando ele eclode, a gente diz que a mulher ovulou e esse ovócito ele fica lá aguardando o espermatozoide para formar a célula ovo-zigoto, que é o novo ser em desenvolvimento. Mas, pessoal, para que a mulher possa ser fecundada, eu preciso do gameta masculino. E o gameta masculino a gente chama de espermatozoide. E ele é feito através, ele é elaborado, ele desperta para a vida a partir do processo da espermatogênese nas gônadas masculinas, que são os testículos. A espermatogênese, ela tem aí uma divisão em 4 fases que a gente vai começar a entender a partir de agora. Então, antes de falar dessas 4 fases, vamos entender a anatomia do trato reprodutivo masculino. Então, a gente tem as gônadas masculinas, a gente tem aí como questão principal da gônada masculina o testículo, e aí teremos o canal deferente, o epidídimo, túbulos seminíferos, e aqui, entre esses 3, todos são muito importantes, mas vamos aqui falar sobre um diferencial que o epidídimo dá. O epidídimo, que é aquela forma de C que fica em cima do testículo, ele confere a movimentação aos espermatozoides. Então, quando o menino tem uma lesão nesse epidídimo, por algum motivo, jogar futebol, qualquer coisa, e ele tem um deslocamento disso, o espermatozoide dele lá na frente pode ser que tenha algum erro na sua motilidade. Então, é muito importante, isso é um diferencial aí para quem gosta de embriologia. Os túbulos seminíferos, então, a gente vai ter a espermatogênese propriamente dita, e no epidídimo, a maturação do espermatozoide e a questão da sua motilidade. Aqui temos, então, como que isso acontece anatomicamente. A gente tem aí, ó, o epidídimo, tá? A gente tem a constituição dos túbulos seminíferos e dentro dos túbulos seminíferos, pelo próprio nome, a gente vai ter a espermatogênese, desde a espermatogônia A até a formação do espermatozoide, que tem aí a sua morfologia, a modificação da sua morfologia relacionada com o processo de espermiogênese. Então vamos lá. Assim como no trato genital feminino, a gente tem primeiro uma mitose, aqui acontece a mesma coisa quando a gente vai fazer no trato genital masculino a questão da formação dos gametas. Então o que acontece? Células germinativas primordiais, elas estão lá no saco vitelínico, elas sobem para as gônadas primitivas e lá elas sofrem um processo de mitose para aumentar o número de células para que eu possa ter então a formação das minhas células dentro do testículo que darão origem, quando este menino chegar na puberdade, a meiose 1 e a meiose 2, para que eu tenha a formação dos espermátides primárias e secundárias que darão origem, então, ao espermatozoide. Falando sobre a meiose 1 e a meiose 2, este é o diferencial para a ovulogênese. A espermatogênese, ela não tem nenhuma fase da meiose acontecendo na vida intrauterina do menino. Então, o menino aqui, ó, na meiose 1, ele não vai ter nenhum desenvolvimento intrauterino da meiose 1 dele. Então, aquele processo de crossing over que acontece lá na ovulogênese, ainda dentro da barriga da mãe, aqui já não.
O menino ele pode ter também esse processo na formação dos seus gametas, do crossing over, durante ali a prófase da meiose 1, mas isso acontece após a puberdade, após então o início da sua vida reprodutiva. E aí vamos falar sobre as 4 fases da espermatogênese. A espermatogênese, a gente viu então, a gente tem a formação da espermatogônia A, que é a que sofre mitose, e essa espermatogônia A, ela vai dar origem à espermatogônia B. A espermatogônia B, ela não sofre mais mitose, ela vai sofrer só meiose. Então a gente tem uma célula, que é a A, ou a espermatogônia tronco, e a partir dela a gente vai ter a formação da espermatogônia B, que vai entrar pelo processo de meiose 1, meiose 2 e a formação do espermatócito primário e do espermatócito secundário. O espermatócito secundário, ele vai passar, pessoal, pelo processo de espermiogênese, que é uma diferenciação da morfologia daquele espermatócito secundário no nosso amigo espermatozoide. Eu vou ter aí uma modificação da mitocôndria, que ela vai ficar nessa porção intermediária. Eu vou ter a formação do acrossomo e do flagelo do espermatozoide, para que ele consiga chegar até o ovócito. Então, pessoal, a gente viu nessa aula como que são aí fabricados os nossos gametas, como que surgem aquelas células que ao se fundirem vão dar origem a um novo ser humano. Lembrando que tudo depende da questão hormonal para que aquelas células que estão dentro das gônadas, só aguardando esse gatilho para o amadurecimento em espermatozoide ou em ovócito. Então, quando a menina chega na puberdade, a gente vai ter ação do eixo hipotálamo-hipófise, através do amadurecimento dessas gônadas, com a liberação de FSH, LH, inclusive na espermatogênese. Somado a isso, na espermatogênese a gente tem a testosterona e somado a isso na ovulogênese a gente tem o estrógeno e a progesterona. Mas tudo que eu disse aqui para vocês é algo que vocês têm que ter em mente para irem bem aí na prova de vocês, mas o importante é que entender cada passo desse depende de uma boa leitura dos clássicos da embriologia. Aqui a gente traz o Moore, embriologia clínica e embriologia básica, e o Sadler com a embriologia médica. Muito importante para que vocês tenham esse embasamento para poder entender todo o processo através da leitura de livros clássicos dentro da embriologia. É aquela coisa que diferencia os comuns dos diferenciados, que tem garbo e elegância ao entender bem de um assunto. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Vem aqui com o pessoal do Hipócrates que vocês brilham e até mais. Tchau, tchau.